Veja aí, meu irmão, nós vamos tirar algumas lições importantes nesse texto. É Jesus no Getsêmani, no jardim do Getsêmani. Diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre perseverando em dias difíceis. Você há de concordar comigo que os dias não são iguais, né? Podem até ser parecidos, mas não são iguais. Por mais que temos, ou tenhamos uma rotina diária, um dia é diferente do outro. Existem dias mais difíceis, que às vezes temos experiências que marcam a nossa vida, e eles ficam na nossa memória. E o livro de Eclesiastes diz que há tempo para tudo na vida, para todas as coisas. E diz mais: lembrem-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que devemos pegar a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Olha o destaque: há dias difíceis, há dias maus, e nós precisamos, diz Paulo, da armadura de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, há dias que nós somos mais provados, há dias que nós somos mais tentados, há dias que nós estamos mais fortes, e há dias que nós estamos mais fracos, irmãos. Há dias alegres e há dias tristes, há dias de sol, há dias de chuva, há dias de bonança, mas há dias de tempestade, há dias de nascimento e dias de morte e tristeza. Há dias que a nossa alma está carente, está infeliz, e os salmos de Davi falam muito sobre isso, a alma abatida. Há dias que nós nos sentimos assim, meio deprê, para baixo.
Eu tinha um amigo que falava assim, às vezes eu estou meio surumbático. Falei, o que é surumbático? É triste assim, meio, sabe o quê? Que a gente não sabe explicar direito. Falava surumbático. Falei, vou ter que ver no dicionário o que é isso. Mas há situações assim, irmãos. Uma ocasião, uma esposa levantou cedo, era domingo, ela preparou o café, adiantou alguma coisa para o almoço, e foi lá no quarto, o marido estava dormindo ainda. Falei, marido, como é que é? Levanta, nós vamos ter que ir para a igreja. Tá. E ele, tá. Ela voltou, mais um pouquinho, ela voltou de novo no quarto, está o marido dormindo. Marido, acorda, já estou quase pronta. E para a mulher ficar pronta, você sabe que não é mole não, né? E ele assim, aí ele disse assim, estou com vontade. Aí ele perguntou assim, ela perguntou, por que você não quer ir para a igreja? Me dê 2 razões. Ele falou assim, eu acho que eu não estou indo muito com a cara daquele pessoal da igreja não. E a segunda, eu acho também que eu não vou muito com a cara deles também não. Aí ele retornou a pergunta para ela, me dê 2 motivos, porque você quer que eu vá para a igreja. Ela disse, só 2? Então vai o primeiro. O primeiro é que hoje é domingo, dia do Senhor. Nós vamos estar com o povo de Deus, louvando a Deus na escola dominical, aquela alegria, aquela comunhão. Hoje é domingo do Senhor. E o segundo motivo é que você é o pastor da igreja. Pastor também tem dias difíceis, irmãos, né? Não somos diferentes dos outros, todos nós temos dias difíceis, irmãos. Há dias que nós ficamos assim, refletivos, desanimados. Quando você vê a vida dos homens de Deus, por exemplo, Moisés teve dias difíceis, Abraão teve dias difíceis, Davi teve dias só fáceis, Davi teve dias difíceis, José, Daniel, Sara, Débora, Maria, Esther, todas tiveram dias difíceis, e o Senhor Jesus também teve dias difíceis. E aqui, irmãos, nesse texto, nós vemos um dos dias mais difíceis de Jesus. Quando ele estava no Getsêmani. Quando ele ia ser preso, julgado injustamente, condenado, ia ser crucificado. Ele estava ali no Getsêmani. Antes um pouco da cruz. E nós vamos aprender com Jesus como enfrentar momentos difíceis, dias difíceis na nossa vida. Você está enfrentando dias difíceis? Situações difíceis? Já enfrentou? Com certeza vai enfrentar, e eu também. Nós enfrentamos dias difíceis. Como agir? Vamos aprender com Jesus como enfrentar, isto é, superar, vencer os dias difíceis. Em alguns textos, os dias maus. Tá? Deixa a Bíblia aberta aí que nós vamos ver. Primeira coisa, quando enfrentarmos dias difíceis, devemos orar. Meu irmão, minha irmã, quando você enfrentar dias difíceis, ore. Verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, ali Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou orar.
33, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. 34, disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. 35, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Meu irmão, minha irmã, quando os dias são maus, quando os dias são difíceis, nós precisamos orar. Mas orar de verdade. Jesus aqui, irmãos, veja bem, o texto é claro, ele estava tomado de pavor, de angústia, de tristeza até a morte, porque ele ia tomar os nossos pecados, ele ia levá-los para a cruz. Jesus ia enfrentar a maldição da cruz, a espada da justiça de Deus, o peso dos pecados de toda a humanidade. Ele teria que tomar aquele cálice amargo. Irmãos, eu acho que jamais um ser humano vai alcançar aquilo que Jesus passou, isto é, compreender em toda a sua plenitude aquilo que Jesus enfrentou, aquilo que ele passou por nós, o sofrimento de Jesus. E ali no Getsêmani era o prelúdio da cruz, a porta de entrada do Calvário, o Calvário para a cruz, do Getsêmani para a cruz. Era um caminho pequeno, estava ali, prestes a tomar a cruz. Ali ele travou a maior de todas as guerras. Ali, irmãos, o destino da humanidade foi selado, porque ele foi ferido e transpassado pelas nossas transgressões e iniquidades. Ele se tornou maldito por todos nós, ali no Getsêmani, e Jesus estava sentindo isso. Jesus estava sentindo isso. E o que ele faz ali no Getsêmani? Ele conta com os discípulos. Ele chama os discípulos para quê? Para orar com ele. Ele ora ao Pai, ele se derrama em lágrimas. Se derrama em lágrimas. E o livro de Hebreus fala desse choro de Jesus. Ele se prostra na terra, ele mostra ali que ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Queridos, nós sofremos, nós enfrentamos muito sofrimento, nós enfrentamos tempestades na vida, nós enfrentamos aflições, angústias, pavor. Há situações que nós não encontramos saída. São os dias maus, são os dias difíceis da nossa vida, e nós precisamos fazer como Jesus, nos derramar em oração. Jesus ora ao Pai, derrama sua alma na presença do Pai. Não há coisa mais grandiosa a fazer do que orar. Nos derramar, abrir nosso coração para o Pai. Orar com fé e perseverança. Irmãos, nós temos a quem recorrer. Nós não estamos isolados, abandonados, perdidos. Nós temos a quem recorrer através da oração. Temos um Pai amoroso, um Pai misericordioso que se importa conosco. Deus se importa com você. Deus não está indiferente ao seu sofrimento. E jamais Ele fica indiferente. Não sei qual o sofrimento que você está passando. Não sei como está a sua alma, se está angustiado. Que tipo de aflição você tem enfrentado. Há várias situações.
pressão, nós vivemos sob pressão, de um lado, de outro, pressões internas e pressões externas. Ore. Nessas horas, ore. Foi o que Jesus fez, e isso que Jesus nos ensinou, nos derramar diante do Senhor. Você lembra da experiência do rei Ezequias, quando ele recebeu a notícia que ia morrer? Arruma a sua casa, porque você vai morrer. O que ele fez, irmãos? Ele se lançou em oração, em pranto diante de Deus, e Deus ouviu a sua oração. E aquele que deu a notícia, que estava saindo, Deus mandou voltar. Quem foi? O profeta Isaías. E ele, antes de tomar uma distância, volta e disse: Deus ouviu sua oração, Deus viu suas lágrimas, Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Irmãos, é isso que precisamos fazer, nos derramar perante o Senhor. Você tem um Deus que cuida de você, não se esqueça disso. E nos dias difíceis, mais do que nunca, recorra a esse Deus através da oração. Segunda coisa que Jesus nos ensina aqui é que nos dias difíceis precisamos compartilhar. Veja o verso 33 e 34. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Você pode imaginar Jesus falando isso? Uma pessoa, tudo bem. Imagina Jesus falando isso. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem, fiquem comigo. Pode imaginar isso, irmãos? Mais de 5.000 pessoas viram os milagres de Jesus, a multiplicação dos pães e os peixes. 70 discípulos foram enviados para uma missão evangelística. 12 foram escolhidos como apóstolos, como seus discípulos mais próximos, mas três se aproximaram mais de Jesus, tinham mais intimidade com Jesus. Quem eram? Pedro, Tiago e João. E esses 3 ele chama para orar com ele. E tem outros textos que ele chama os 3 também, vocês sabem disso, tá? Muitas coisas, irmãos, nós podemos falar para muita gente, mas poucas coisas nós podemos falar para algumas pessoas. Eu não sei quantos amigos você tem. 5 numa mão? Você pode dizer que você pode abrir seu coração e falar do que se passa, porque na maioria das vezes, irmãos, a gente guarda, a gente engole, entroniza, a gente fica às vezes sofrendo por dentro e não consegue falar, não tem às vezes coragem para falar. E quando temos amigos verdadeiros, a gente pode abrir o coração. Então pense, quem ou quais as pessoas que você poderia abrir seu coração e falar do que se passa dentro de você, mas falar a verdade.
o que está acontecendo com você, de suas carências, de suas dores, de suas decepções, tristezas, de suas falhas, dos seus pecados. Tem alguém que você pode abrir o coração assim? É lógico, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado quando abre o coração para alguém. Tem muita gente hipócrita, invejosa, fofoqueira, que você não vai abrir o coração de jeito nenhum, porque sabe que aquilo vai sair dali. Poucos querem te ouvir de verdade, te escutar, sem preconceitos, sem julgamentos. Te ouvir, podem até discordar de você e dizer: olha, eu sou seu amigo, sua amiga, mas eu discordo disso, porque amigo de verdade faz isso, né? Não é por aí não, não é por aí não. Quantas pessoas que você acha que guardarão o seu segredo, quando você conta um segredo? Você acha que ela vai guardar segredo? Não, eu vou pegar uma pessoa de confiança e ela vai guardar segredo. Aí aquela pessoa vai pensar assim: eu tenho uma pessoa de confiança que guarda segredo, então com essa eu posso falar. Aí essa aqui, eu tenho uma pessoa de confiança que guarda segredo. Às vezes a gente quer falar, não consegue guardar. Quantas pessoas você pode abrir seu coração, meu irmão? Minha irmã, quantas pessoas? Mas é preciso fazer isso, irmãos, botar para fora. Você está guardando coisas que podem trazer enfermidade para você, para o seu físico, para o seu emocional, para o seu espiritual. Essas coisas vão afetando as áreas do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, porque aquilo fica abafado, e quando você fala, já é um alívio, quando você bota para fora. Os profissionais hoje que mais ganham dinheiro, né, minha filha, com exceção da minha querida, são os profissionais psicólogos, psiquiatras. Eva, cadê Eva? Cadê Eva? Está lá. Tem outros psicólogos aqui. Quem é psicólogo aqui? Vamos lá, levante a mão. Ih, estão se escondendo? Psicólogos, psiquiatras, analistas. Tem muito picareta por aí, né? Picareta que fez um cursinho por correspondência, né? Então eu sou um psicanalista. Sou como é que chama tem outro nome aí que não eu lembro. Cuidado, meu irmão, cuidado. Não é qualquer pessoa que você vai abrir seu coração, não. Tem que ser uma pessoa de confiança, mas tem que abrir, irmão. Alguém da sua confiança. Abrir seu coração e falar. Se alguém te fez mal, você tem que abrir seu coração. Não fala, tem gente que ameaça, né? Crianças, juniores, adolescentes. Se você falar, olha, eu vou fazer isso e aquilo. Os abusadores usam muito disso, dessas ameaças. Então tem que falar. Esse tipo de segredo não se guarda para pai e para mãe, não. Às vezes acontece dentro de casa. Tem que falar. Alguém tem que ouvir. Não importa quem te fez mal. Se é pai, mãe, tio, avô, vizinho, irmão,
sobrinho, primo, professor, treinador, pastor, aquele lá da academia, o personal, o chefe, o irmão, o líder, não importa. Esse tipo de segredo não se guarda, de abuso. Tem que abrir a boca e falar, porque isso vai causar grandes males para você. Eu aprendo com Jesus aqui, irmãos. Jesus abre o coração para 3 pessoas. Às vezes a gente tem vergonha, né? Né, irmãos, de falar. O crente, um cristão, passando por isso. Conheço tanta gente assim, que acha que cristão não passa por certos problemas, não tem problemas na família, problemas pessoais, traumas, depressão, ansiedade, medo. Tem gente que acha que crente não passa por isso. Eu gosto, irmãos, porque Jesus pronunciou quantas palavras lá na cruz? 7. Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, né? Estou com sede. E 7. Mas tem uma que ele grita, ele clama alto. Qual foi? Deus meu, por que me desamparaste? Ele clama bem alto. Meu irmão, não tenha vergonha porque você está passando por lutas e dificuldades. Tem muita gente passando o que você está passando, mas esconde. Não busca ajuda. Não busca ajuda. Não abre o coração. Jesus mostra aqui que Ele compartilha a sua dor, sua luta, seu dia difícil com Pedro, Tiago e João. Terceira coisa que eu destaco aqui, irmãos, nos dias difíceis, lembre-se que a ajuda dos outros é limitada. Verso 37, e voltando achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, você ainda está dormindo, não conseguiu vigiar nem 1 hora. E ele por 3 vezes faz isso, né? Versículos 39 a 41. Isto é, Jesus estava agora sozinho. Vou repetir, agora houve um momento em que Jesus estava sozinho. E Lucas diz, o doutor Lucas, que o seu suor se tornou o quê? Gotas de sangue. Imagina, irmãos, a pressão que Jesus estava passando. A comoção que Jesus estava passando, irmãos. E ele agora está sozinho. Ele ia tomar esse cálice amargo. Meu irmão, minha irmã, há coisas que é você e Deus. Há lutas que é você e Deus. Você vai lutar sozinho, sozinha. Sozinho no sentido assim, ninguém ali, só você e Deus. Que ninguém vai te entender. Que a ajuda dos outros é muito limitada, que ilimitada é a ajuda de Deus, e você vai lutar com Deus. O cálice é você que tem que tomar, a cruz é você que tem que tomar. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no mesmo capítulo ele usa 2 expressões assim: levai as cargas uns dos outros.
E no outro versículo ele fala assim: cada um deve levar a sua própria carga. Como entender essa carga? É que a carga que precisamos compartilhar é pesada demais. E alguém tem que nos ajudar, precisa nos ajudar. Mas há cargas que é minha mochila, que eu posso carregar e tenho que carregar, é minha. Estou falando de sogra não, pelo amor de Deus, tá? É minha. Não fica pensando em sogra não. É você e Deus, irmãos. Às vezes não, Deus precisa tratar de nós. Meu irmão, minha irmã, Deus trata de nós. E muitas vezes é através da dor, da luta, da dificuldade, da provação. Deus está tratando de nós. E nós precisamos lutar sozinhos com Deus. Uma vez, eu era pequeno ainda, eu vi um casulo. E a lagarta, né, estava para se transformar, aquela, como é que se chama? Metamorfose, se transformar em borboleta. E eu, na minha ingenuidade, fui ajudar. Fui lá e fui tirando o casulo e tal. E a borboleta saiu, era tipo uma mariposa. Ela nunca voou. Porque ela precisava daquele processo de esforço para sair do casulo e ter condições depois de alcançar o céu. Mas eu interrompi esse processo necessário que Deus estabeleceu. Às vezes, Deus está tratando de uma pessoa e nós atrapalhamos. Atrapalhamos. Deixa Deus trabalhar naquela vida. Não é deixar de amar, não é desprezar. Não estou falando sobre isso. Estou falando que é uma luta pessoal. É ela com Deus. Ela tem que ter mais forças. Ela tem que ter maturidade, ela tem que buscar, ela tem que ir mais fundo, ela tem que orar mais. Ela tem que se desenvolver. E através daquela luta, Deus vai trabalhar no coração dela. Deus vai trabalhar na vida dela. Tem gente que nós gostaríamos de ajudar. Tem gente que não quer. Tudo bem. Quantas pessoas que eu gostaria de abrir a cabeça da pessoa, colocar o evangelho lá dentro. Na nossa, eu tenho na minha família. Como eu gostaria, irmãos, de chegar e ter um jeito de botar na cuca da pessoa o quanto ela precisa de Jesus. Mas ela não quer, ela não entende, ela não alcança. Então eu tenho que deixar Deus trabalhar naquele coração, irmãos. Quantas pessoas que nós gostaríamos que tivessem a mesma visão que nós, a mesma compreensão, a mesma disposição, mas elas não têm. Deixa Deus trabalhar. Queridos, às vezes nossos filhos, a gente às vezes quer ter o controle. Quer ter o controle, mas nós não temos o controle de tudo. Você não tem o controle de tudo. E as nossas maiores ansiedades é porque a gente quer ter o controle.
mas não temos. E quando a gente não tem, não pode fazer nada. Não tem coisa mais importante a se fazer do que descansar em Deus. Entregar nas mãos de Deus e sentir paz. Ah, irmãos, como nós precisamos fazer isso. Às vezes nós precisamos caminhar mais, irmãos. Às vezes nossos filhos têm que aprender, ter a experiência deles com Deus e crescer na fé, numa experiência pessoal com Deus. Eles têm que carregar o fardo deles, eles têm que tomar a cruz deles, eles têm que tomar o cálice, eles têm que tomar uma decisão. Não é você, são eles. E é importante, irmãos, que cada um faça a sua escolha. Não adianta a pessoa ficar pressionando e ela tomar uma decisão pressionada. Ela precisa se conscientizar de que o melhor é isso aqui, é por aqui. Somos limitados. As pessoas são limitadas. E é cada um com Deus. Para ir mais fundo, para orar mais, para buscar mais o Senhor. E às vezes nos sentimos sozinhos, né, irmãos? Às vezes nós nos sentimos sozinhos. Você pode imaginar o apóstolo Paulo numa prisão romana, e ele escreve para Timóteo assim: na minha primeira defesa, 2 Timóteo 4,16, a parte A, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Você pode pensar, meditar, o apóstolo Paulo dizendo isso no seu final de vida. Mas foi nessa solidão que ele disse e contemplou a coroa. A coroa está preparada e eu vou ao encontro do Senhor e Ele vai me dar essa coroa. Foi aqui que ele vislumbrou a coroa. O apóstolo João, o único dos apóstolos que não foi martirizado, ele estava lá, exilado na ilha de Patmos, exilado por causa de Jesus, por causa do seu testemunho. O imperador Domiciano colocou lá: fica lá, ninguém vai te ouvir, você não vai falar para ninguém mais. Mas foi lá, na ilha de Patmos, que ele teve o quê? A visão do Apocalipse, das coisas que estavam acontecendo e que iriam acontecer até o fim. Lá na ilha de Patmos. Irmãos, foi na prova que Jó passou, que nós não gostaríamos jamais de passar, nas provas, que ele diz assim, ele diz na prova ainda, na provação ainda: eu conhecia Deus só, mas agora conheço de verdade, face a face. Você está percebendo que existe uma caminhada que é só você e Deus? E que Deus jamais vai te abandonar. E você está fazendo essa caminhada porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer renovar a sua vida. Deus quer fazer uma obra maravilhosa em você e através de você. Você precisa ir nessa jornada. Por último,
Nos dias difíceis, verso 36, veja lá. Creia na soberania e no amor de Deus em fazer o melhor para você. Verso 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmãos, às vezes nós achamos que a oração é para Deus fazer a nossa vontade, o que a gente quer. Não, irmão. Nós devemos orar para fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita. Seja feita a tua vontade, assim, na terra como é feita no céu. É a oração do Pai Nosso. Então, querido, minha querida, nos dias difíceis, submeta-se ao controle soberano de Deus. Deus tem o controle da sua vida. Eu sei que pode ser um jargão, que todo mundo fala isso. Deus está no controle, Deus está no trono. Mas é uma verdade maravilhosa quando nós vivenciamos isso, de verdade. Nosso Deus é soberano, é justo, Ele é amor, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos, mas não sabemos. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele já nos deu o melhor. Ele já nos deu o melhor. Falamos isso de manhã, né? Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus vai continuar fazendo o melhor para nós, mesmo que aquilo seja contra a nossa vontade. E às vezes é, mas Ele vai fazer o melhor, porque nós não alcançamos os caminhos de Deus, nós não alcançamos os propósitos de Deus, nós não alcançamos os pensamentos de Deus, diz o profeta Isaías. Mas tem um diferencial, queridos. Ele vai com a gente, Ele vai conosco, Ele vai conosco, porque nos dias difíceis, nós precisamos crer na soberania de Deus, no amor de Deus, no controle de Deus sobre a nossa vida. E Ele faz isso, irmãos. E Ele, especialmente nas lutas, tragédias, dificuldades, nos dias difíceis, Deus está no controle da sua vida. Mesmo que você não veja a luz no meio da tempestade, não veja a saída, não veja a porta, Deus está te conduzindo para a glória eterna. Todos nós passamos, ou vamos passar, estamos passando por dias difíceis, dias maus, dias escuros, dias de tempestades, de aflições intensas, de provações duras, de ataques do inimigo, de batalhas espirituais, às vezes de decepções. Quantas vezes, irmãos, tristezas e dores. Como enfrentar, como vencer esses dias difíceis? 4 coisas Jesus nos ensina: ore com fé, com confiança, clame o nome de Jesus. Segunda coisa, compartilhe com amigos de verdade, com quem vai te ouvir, vai guardar o que você vai falar e vai orar por você, e vai te estender a mão se for preciso. Terceira coisa, lembre-se que a ajuda dos outros é limitada. Há momentos que você tem que caminhar sozinho e sozinha, é você e Deus. E por último, nesses dias difíceis, creia na soberania, no amor, no controle de Deus.
Ele é o seu Deus e jamais vai te abandonar. Então, não sei, repito, que lutas você está enfrentando, que dificuldades, que provações, se os dias estão difíceis, mas eu sei que você pode confiar nesse Deus poderoso. Elias, o profeta Elias, teve um dia de grande vitória sobre os profetas de Baal. Mas logo em seguida, ele teve dia difícil. Ele foi para onde? Para uma caverna, com medo. Estava deprê, querendo até morrer. Mas o Senhor estava lá com ele, né, irmãos? O Senhor estava na caverna com ele. Deixa disso, meu filho. Sai daí. Sai dessa caverna. Vem para cá que eu tenho coisas maravilhosas para você fazer. Você vai ser usado poderosamente. Eu creio que Deus está falando com você hoje, meu irmão, minha irmã. Saia dessa caverna. Está enfrentando dias difíceis, lutas, dificuldades. Saia dessa caverna da solidão, do medo, da ansiedade, do desânimo, da tristeza, da depressão. Deus tem algo maravilhoso para fazer por você, em você e através de você. Você crê nisso? Quando Jesus estava caminhando ali por volta de Jericó, um cego percebeu que Jesus estava passando e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Jesus parou, e foi atender, porque ele clamou pelo nome de Jesus. Você crê que se você clamar o nome de Jesus, Ele vai te atender? Ele vai te dar toda a atenção que você precisa e vai te atender. O que queres que te faça? Eu quero ver. A tua fé te salvou. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, cremos que hoje é um dia de libertação, de vitória, um dia de quebrantamento, um dia de confissão, um dia de abrir o coração, um dia de clamor, um dia de restauração, um dia de perdão, um dia de paz, de milagre, de solução. Opera, Senhor, em cada coração, nesta noite. Nós oramos, pedindo que o Senhor dê forças e fé, para cada um dar um passo em direção ao Senhor, e clamar pelo nome de Jesus, e receber aquilo que precisa para a sua cura e restauração. Eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Você está clamando o nome de Jesus. Se você quiser vir à frente ainda, pode vir, eu quero orar com você. Em nome de Jesus, você está se colocando nas mãos do Todo-Poderoso. Senhor Todo-Poderoso,
nosso Deus, único Senhor da nossa vida, nós agora, Senhor, clamamos em nome de Jesus, por essas vidas que estão aqui, Pai. O Senhor conhece o coração de cada uma delas, e elas estão agora clamando pelo nome de Jesus, clamando por solução, clamando por perdão, clamando por salvação, clamando por restauração. Ó Deus, ouve a oração de cada uma delas, ouve o clamor, Senhor, daqueles que estão em suas casas, em outros lugares, clamando agora pelo nome de Jesus. Atende, Senhor, atende pelo teu poder, atende pela tua graça, atende, Senhor, porque nós estamos clamando pelo nome de Jesus. Ó Deus, dás uma semana de paz, de alegria, de segurança na tua presença, uma semana de vitória na tua presença, Senhor. Clamamos em nome de Jesus. Amém.